você quer fazer algum tipo de alteração no cadastros, então vem comigo que eu vou mostrar como você vai fazer isso no programa SCE. Então sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Você pode vir aqui, ó, já estou dentro do sistema, tá? Então eu tenho aqui a tela de cadastro. E tudo que eu quero alterar na base de dados do sistema, eu posso vir aqui em perfis, acessórios, vidros, cores e parâmetros. Então, no perfil, se eu quiser cadastrar uma nova linha, né, cadastrar alguma coisa, ou até mesmo alterar o peso de um perfil. Então, por exemplo, esse aqui é da Decamp, é o 20001. Se eu quiser alterar a descrição, aqui, ó, vou remover a descrição Eco 741, porque o Eco é da linha Union. O peso dele é 0,621, então vou deixar. O tamanho da barra é 6 metros. E aqui é uma coisa muito importante, eu tenho que informar se o perfil é sólido, tubular, se ele é ventilado ou se ele é persiana. Então vou dar o S de sólido, né? Então aqui o beneficiamento, você vai ter acabamento sim ou não. Ou seja, perfil geral de esquadria é o sim. Se for cantoneiro e cunha, igual o CL06, CL09, contramarcos, CM063, CM200, CM060 e etc. Você põe não, porque aí ele não recebe acabamento, ou seja, lá no valor de custo ele vai aparecer como natural lá para você, beleza? Então sai aqui. Se eu quiser fazer algum tipo de alteração em acessório ou cadastrar acessórios, então novamente, se eu for cadastrar, eu clico aqui em incluir. Mas se eu quiser alterar um acessório, eu clico aqui em alterar. Para pesquisar os componentes, ou até mesmo no caso do alumínio, sempre que você quer pesquisar algo, você vai vir aqui nessas duas setinhas. Então vamos pegar aqui, eu sempre gosto de usar o exemplo do FEC 636. Então, ó, é o fecho concha, padrãozinho. Vamos supor que eu quero alterar alguma coisa aqui. Vou alterar a descrição. Fecho concha sem chave. Beleza, vamos fingir assim. Vou alterar aqui, ó, grupo de fechaduras. Então, escolho aqui o grupo de componentes que eu posso escolher. Eu comecei a cadastrar por linhas, né? Então, como isso aqui é uma tranca, ou seja, que você fecha ali a janela, vou deixar ele na fechadura. Então, ó, vou vir aqui, itens de fechadura. Cadê? Cremonas. Fechaduras. Então, né? Ou seja, fechos, fechaduras. Aí ele me pergunta aqui qual tipo de produto que é. Se é por peça, metro, quilo, cento, quilo, essas coisas assim. Eu geralmente não uso. Eu uso aqui peça e metro. Beleza? Então esse aqui no caso é peça. Quantidade da embalagem, só vem um fecho. Valor de custo desse fecho, R$ 15. Se eu quisesse colocar alguma fórmula aqui, poderia colocar. Então, até para demonstrar aqui uma fórmula, vamos pegar o BRA 704 da Suprema, ó. Já posso deixar para ele carregar uma condição lógica ali do braço, para ele ser aplicado lá e eu não precisar de ficar toda hora fazendo essa mesma fórmula. Então é assim que você cadastra um item. Eu clico aqui em incluir, digito o código, põe a descrição, qual o grupo, qual o tipo de unidade dele, né? Peça, metro, tal. Põe a quantidade de embalagem. Estão lembrando assim, embalagem. Por exemplo, se eu pegar aqui o Fit 206, que é a escovinha. Então aqui, ó, grupo, acessório de vedação. A unidade que ele é calculada é em metro, é vendida em rolo. E a quantidade da embalagem vem 50 metros. Então põe 50, não precisa falar que é 50 metros, não, só põe aqui, ó, qual quantidade que vem na embalagem. Com isso, por exemplo, eu consigo calcular o Cicadu, consigo calcular o silicone, porque, por exemplo, o silicone lá tem uma massa específica lá que me diz que ele cobre 12 metros lineares. O silicone de fachada, por exemplo, cobre 4,5 metros linear de silicone. Então eu ponho aqui essas quantidades para poder calcular certinho, beleza? Então, ó, você vê que aí o pacote dele custa R$ 33, que o que vale a 66 centavos o metro, beleza? Depois disso, eu tenho aqui o cadastro de vidros. E lembrando, o vidro é calculado por metro quadrado. E aí, qual que é a dica que eu dou hoje? Eu venho aqui, ó, vou supor, esse vidro aqui, ó, box incolor temperado, tá R$ 127,20 o metro quadrado dele.
E eu cadastrei ele dia 24/12/2024, porque esse campo aqui de dimensões o sistema não usa. Então eu deixei aqui para eu saber que data que eu coloquei, para eu saber se aqui preço está atualizado, está muito antigo, tudo mais, beleza? E a outra coisa que a gente tem, que aí eu vou até fazer um vídeo à parte, seria aqui os parâmetros. Então aqui eu ponho o logotipo, né? Então no caso, como eu faço cálculo para terceiros, eu ponho o logotipo do meu cliente. E aqui tem os parâmetros de peso do alumínio. Então o alumínio é considerado sempre no sistema, até esclarecendo aqui. O alumínio é sempre natural, tá? Então ele pega lá o preço do natural e ele depois, que aí eu vou, né, vou somar aqui, ó. Aí vai vir aqui em tabela de cores. Então, por exemplo, como que eu fiz aqui para nós de Belo Horizonte, geralmente? Vou clicar aqui em alterar, minto, não quero alterar, vou vir aqui, ó. Eu tenho uma tabela de preço. São Paulo e Minas Gerais. Então, ó, quando eu quero calcular um material com custo que eu vou comprar em alguma revenda de Belo Horizonte, eu escolho a cor AMG. Se for a cor de São Paulo, no caso do anodizado, eu pego aqui o A13. Então, mesma coisa para as pinturas. Todos eu identifiquei. São Paulo, Minas Gerais, tá vendo, ó? Todas aqui têm identificação. Beleza? Então é só basicamente isso aí. Só identificação, que é São Paulo e Minas Gerais. Aí você vai ver que aqui, ó, por exemplo, como que funciona o preço de São Paulo? Você pega a base do preço natural, subtrai do valor que a pessoa, do seu fornecedor, te passou ali do colorido bronze. Então vamos supor que fosse o natural lá em São Paulo seja R$ 40 e o bronze fosse 50. Então quer dizer que eu vou pôr aqui na cor bronze R$ 10. Aí aqui em BH eu pego esses mesmos R$ 40 lá. Aí vou supor que o bronze aqui em Belo Horizonte custa R$ 30. Ó, vou supor que esse bronze custaria R$ 70 o quilo, supondo, tá? Então o que eu pego? Os 40 menos 70 dá 30. Então coloca aqui os 30. Por quê? O sistema, na hora que vai rodar os relatórios, igual eu vou dar um exemplo aqui, ó, do último cálculo que eu rodei, apesar que ele vai ser só de engenharia, mas não vai mostrar. Eu vim aqui, ó, ele vai demonstrar o valor de custo, ó, tabela de preço aqui, natural, tá vendo? Só que como esse aqui foi de guarda-corpo, ele não tem o valor de acabamento. Mas ele viria aqui, ó, nesse acabamento aqui, ó, ele teria um custo. Então eu teria que somar o valor do alumínio mais o custo desse acabamento para chegar no valor de quilo. E quando você pegar lá e fazer a divisão por peso aqui, ó, você vai ver que vai bater certinho com a tabela. Só que esse peso que aparece aqui embaixo, ele despreza, né? Porque ele é só do acabamento, ele não vai computar o cantoneiro e cunha, por exemplo, contramarco. Mas esse custo total que aparece aqui já tem globando tudo, tá? É porque só separa o material aqui, ó. Beleza? Quer ver? Ó, vou pegar até de exemplo mesmo. Vai ser a revisão 4 dessa obra aqui, ó. Só para vocês verem aqui como que funciona esse raciocínio de tabela de cor. Então, ó, tá aqui, ó, a mesma tabela. Ali pegou aqui o peso, tá vendo esse natural aqui? É o macho e cunha e o contramarco. E aqui no caso do tubular, que eu tenho natural, é único e exclusivamente porque tem integrada, tá? Então nesse caso aqui é porque realmente tem integrada nessa obra. E aí você vê aqui, ó, se eu pegar esse alumínio e somar com esse aqui, ó, e dividir aqui, vai dar o valor por quilo lá, vamos por 70, 60 reais, o que fosse, total. Beleza? Então aqui eu já esclareço isso tudo aí. Então com isso chegamos ao final desse treinamento de cadastros. Então vou finalizar aqui agora. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe seu like aí no vídeo e siga o nosso canal.